Bem-vindos a mais um episódio de Relatos Psicodélicos. A história que vocês estão prestes a ler é uma das mais intensas e perigosas que já compartilhamos. Ela explora a linha tênue entre a busca pelo conhecimento místico e a autodestruição, mostrando o que pode acontecer quando um explorador da mente decide ir longe demais, combinando rituais antigos, privação sensorial extrema e doses potentes de DMT. Aviso importante: este relato descreve práticas de extremo risco que resultaram em danos físicos e psicológicos graves para o autor. Não tente replicar nenhuma parte desta experiência. O objetivo deste conteúdo é puramente educacional e de redução de danos, visando documentar uma experiência psicodélica e não endossar ou encorajar o uso de substâncias ou práticas perigosas. A segurança deve ser sempre a prioridade máxima. Agora, preparem-se para a jornada de Carlos. Este seria o culminar de todo o meu conhecimento. Todo o meu aprendizado até este ponto seria focado em um único ritual. Na época, eu o chamei de a Grande Obra. Passei meses elaborando os detalhes mais finos e experimentando com todas as peças para ajustá-las perfeitamente, buscando a máxima intensidade. Inspirei-me profundamente no sistema espiritual nativo americano, pois, em minha experiência, este era o sistema de misticismo mais puro e, de longe, o mais eficaz que eu conhecia. O simbolismo cabalístico também desempenharia um papel importante nesta experiência, assim como meu entendimento sobre privação sensorial e como a mente humana opera sob situações extremas. O ritual em si duraria 3 dias, consistindo principalmente em períodos prolongados de meditação e jejum, durante os quais eu só poderia consumir água espiritual, uma infusão de ervas usada em rituais nativo-americanos e uma lista especial de alimentos. Busquei minimizar minha entrada sensorial, passando a maior parte do tempo na escuridão completa ou no meu tanque de flutuação, onde instalei um monitor de computador para exibir certas imagens. Eu havia modificado o tanque cortando um pequeno buraco quadrado no topo, acima de onde minha cabeça ficaria. Então, criei um arquivo em Flash que exibiria uma série de imagens esotéricas no monitor. Eu possuía um par de fones de ouvido à prova d'água, o que não foi fácil de conseguir, nos quais eu tocava uma série de batidas binaurais que descobri serem as mais eficazes, fruto de minha extensa pesquisa sobre o assunto. Eu vivia em uma área bastante isolada, onde conhecia poucas pessoas e tinha pouca preocupação de ser visitado. Isso me permitiu montar a tenda de suor no meu quintal. Fui forçado a modificar a tenda de seu formato redondo tradicional para uma forma mais alongada, semelhante a uma pista de corrida, porque temia que, sob o efeito do DMT, eu perdesse o controle do meu corpo e pudesse me ferir gravemente, ou até fatalmente, nas pedras. Decidi fazer a tenda longa o suficiente para caber as pedras e meu corpo deitado. Como medida de precaução, também coloquei uma pequena barreira de madeira entre o poço das pedras e onde eu estaria, e movi o tanque de flutuação para o lado de fora, perto da tenda. Minha decisão foi realizar este ritual no solstício da primavera, que na época estava a cerca de 1 mês de distância, então tive tempo de sobra para fazer os preparativos. Tudo tinha que ser projetado para funcionar perfeitamente. Eu sabia que estaria na escuridão total sob o efeito do DMT e seria incapaz de realizar até mesmo as tarefas mais básicas, então construí um mecanismo de ativação para derramar a água nas pedras precisamente 2 minutos após eu ter entrado na tenda e fechado a porta. Pedi a um amigo que viesse no horário apropriado e colocasse as pedras em uma calha de metal que eu havia construído na lateral da tenda, que as depositaria no poço. Eu não queria incluir mais ninguém nisso, mas não encontrei outra maneira de me permitir ir diretamente do tanque de flutuação para a tenda. Ele era um tipo hippie das antigas e não fez muitas perguntas, especialmente porque havia $50 envolvidos. Escolhi 49 pedras e nelas coloquei as chamadas enoquianas, que são chaves. As pedras, como exige a tradição nativo-americana, estavam queimando por cerca de 8 horas em uma fogueira maciça e brilhavam em um vermelho incandescente. Meu corpo estava fraco pelo jejum de 3 dias, e após passar 7 horas no tanque de flutuação, meus sentidos estavam em frangalhos. Eu sabia que levava 14 passos para caminhar do tanque até a entrada da tenda e, ao sair do tanque, cobre a cabeça e o corpo com cobertor escuro. Entrei e fechei a porta. Tive que agir rápido na escuridão. O brilho das pedras me fornecia um pouco de luz para enxergar. Meus olhos haviam se acostumado à escuridão por ter passado tantas horas no tanque. Empurrei uma pequena alavanca de madeira que estava preparada para iniciar um CD player do lado de fora, começando a tocar um cântico ritual que eu havia gravado anteriormente. Segurei o cachimbo sagrado Chanupa que eu havia esculpido especialmente para esta cerimônia. Eu já havia carregado o cachimbo com sálvia e uma ampla quantidade de DMT. Sabia que tinha apenas 1 minuto para encontrar o cachimbo e o isqueiro.
Primeiro, eu deveria acender o incenso de Abramelin, que eu havia misturado durante a última lua cheia, e depois tragar o cachimbo. Felizmente, consegui terminar o processo antes de ouvir o balde cair com estrondo enquanto eu dava a segunda tragada. Fiz todo o esforço possível para segurar a fumaça enquanto a onda de vapor superquente atingia meu corpo. Eu tinha ido de nenhuma entrada sensorial para cada fibra do meu ser sendo martelada com a intensidade que apenas uma tenda de suor pode proporcionar. O DMT fez efeito e, no ápice da ruptura, meu pensamento final foi: oh, Deus, eu fui longe demais. Em um flash de pensamento, minha mente consciente foi despedaçada e meu corpo desabou em convulsões de dor. Minha mente e meu corpo foram impiedosamente dilacerados, e em segundos, ouvi o som horrível que até hoje me causa arrepios. Eu podia ouvir minha própria alma gritando em terror absoluto. A própria estrutura da realidade e meu ego foram arrancados de mim como um trapo podre, enquanto eu mergulhava em um vazio de profundezas inimagináveis. A capacidade de pensar, de sequer tentar entender, não estava mais comigo. Eu não podia pensar, podia apenas ver, podia apenas perceber. Meu corpo jazia quebrado no chão da tenda, mas eu não pertencia mais àquele corpo. Eu sabia que isso era morte, mas não sentia emoção, nem medo, nada. Um segundo era um dia, um minuto era um ano, enquanto o próprio tempo parecia parar completamente. Eu existia, mas a parte que me constituía havia morrido. Eu não era mais o Carlos. Não sentia medo, nem dor, nada. Apenas um vasto mar de escuridão, tão completa, tão infinita. Eu havia entrado no abismo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando recuperei minha consciência, por falta de um termo melhor, o calor havia se dissipado. Muitas horas devem ter passado para que isso ocorresse. Eu sentia uma dor extrema, algo tinha dado terrivelmente errado, mas eu era incapaz de responder. Não conseguia pensar direito, estava perdido entre mundos. Até mesmo o conceito de mover um membro estava além da minha capacidade de compreensão. Ali fiquei, na escuridão, e uma coisa percebi enquanto estava deitado: eu fui longe demais. Eu não era mais eu. Carlos estava morto. Eu existia, mas tudo que me compunha não estava mais lá. Eu era novo, fresco, renascido. Mas todas as coisas que eu era, todas as idiosincrasias que me faziam quem eu era, tinham desaparecido. E com elas, minha capacidade de interagir com o mundo em que estava. Eu era um alienígena existindo em uma dimensão diferente. O medo e a dor eram apenas sensações bizarras e abstratas para mim, que eu não conseguia entender. Ao longo do que pareceram várias horas, finalmente consegui me mover lentamente. Foi um esforço de tentativa e erro. Deve ter levado 2 horas apenas para conseguir sair pela porta da tenda. Ao atingir a porta, a luz brilhante da manhã e as cores vivas explodiram em minha mente. Eu estava confuso e desorientado. Muitas coisas me atingiam ao mesmo tempo. Eu não conseguia processar tudo de uma vez. Queria desesperadamente voltar para a tenda, fechar a porta, mas era muito difícil. Eu simplesmente não tinha capacidade com todo aquele caos ao meu redor. Então, fiquei deitado ali, com os olhos fechados, metade dentro da tenda e metade fora, tentando arduamente recuperar minha compostura, recuperar minha mente. Eu estava excepcionalmente fraco. O jejum e o choque haviam drenado os nutrientes do meu corpo, e a exposição prolongada ao vapor na tenda havia me desidratado consideravelmente. Mal sabia eu na época que também estava gravemente queimado. O sal do tanque de flutuação havia penetrado na minha pele, e o vapor fez com que a pele das minhas costas e dos lados criasse bolhas e começasse a se soltar. Adormeci em um meio sono onde tive visões bizarras, sobre as quais escreveria por muitos meses depois. Vejo as coisas tão vividamente como se fossem reais. Mas eu só podia ver, não podia analisar o que eram. Mas elas permanecem comigo até hoje. 5 anos depois, ainda me visitam em meus sonhos. Depois de despertar, eu estava muito mais forte fisicamente, mas minha mente ainda estava fraturada em 1000 pedaços. Queria desesperadamente entrar em minha casa. A porta estava a apenas uns 3 metros de distância, mas abrir a porta estava além da minha capacidade de compreensão. Eu sabia o que era, sabia como uma maçaneta funcionava, mas juntar os movimentos era simplesmente complicado demais. Era como construir um ônibus espacial, uma tarefa esmagadora que parecia impossível. Eu estava com tanta sede e fome que isso me atormentava, mas não conseguia entender essas sensações estranhas. O que eram elas? Eu não gostava delas e queria que fossem embora.
De vez em quando, um lampejo de pensamento me atingia. Eu entendia em pedaços o que era água, o que era beber. Ainda havia restos de neve no chão do último inverno. Apenas pequenas manchas, e enquanto eu me arrastava para uma delas, não entendia realmente o que estava fazendo. Não sei, talvez meus instintos animais tivessem assumido, mas de alguma forma consegui consumir um pouco da neve. Estranho, mas maravilhoso. Apreciei a sensação de engolir este tesouro e logo consegui encontrar mais. Comi cada pedaço encharcado e infestado de folhas que consegui alcançar. Rastejando e me arrastando, minhas pernas estavam fracas demais para ficar de pé. Qualquer tentativa resultaria apenas em eu perceber que não tinha a menor ideia de como me equilibrar e eu cairia no chão, contorcendo-me de dor, o que eu aprendi ser uma sensação ruim e não queria mais. Mas me senti fisicamente melhor. Havia recuperado algum senso, alguma capacidade de me mover e alguma capacidade de pensar. Senti que podia descansar. A sensação de medo havia diminuído. Eu podia descansar aqui no ar frio e talvez logo me recuperaria disso. O sol estava prestes a se pôr quando acordei. Minhas costas haviam grudado na lateral do tanque de flutuação em que eu me apoiei. Foi excruciante me separar. Eu havia recuperado um pouco do meu rumo. Conseguia coordenar os movimentos com mais eficácia, mas ainda não era capaz de dominar a complicada dinâmica do equilíbrio enquanto estava de pé. Comecei a rastejar em direção à porta. Olhei para o lado onde eu estava descansando e fiquei horrorizado ao ver manchas de sangue e carne presas na lateral do tanque. Mas ainda assim, a gravidade da imagem não se registrou completamente em mim. Eu sabia que era ruim. Todo o meu foco, toda a minha força, estava em uma coisa: entrar em casa. Recuperar-me e esperar, por Deus, que isso acabasse. Esperar que isso fosse um pesadelo. Eu precisava acordar. Por um golpe de sorte divina, a porta da minha casa tinha uma alavanca, então apenas agarrá-la e tentar me levantar com ela foi o suficiente para destravá-la e abri-la. O sol havia começado a se pôr e eu deixei todas as luzes apagadas. Não queria que me distraíssem durante a cerimônia, e o mero conceito de um interruptor de luz nem sequer se registrou em minha mente. Então rastejei lentamente pelo corredor escuro. Cheguei à sala de estar em pouco tempo e, inadvertidamente, deixei a televisão ligada, mas sem som. Talvez meu assistente a tivesse ligado enquanto esperava o momento exato que lhe disse para carregar as pedras na tenda. Não sei. Fiquei totalmente fascinado pela visão. A dor e a fraqueza desapareceram enquanto eu era hipnoticamente atraído pela imagem brilhante deste dispositivo. Era a coisa mais fascinante e hipnotizante que eu já tinha visto. Eu sabia o que era uma TV, mas era como se eu tivesse lido sobre elas e esta fosse a primeira vez que realmente via uma. Não me lembro do que estava assistindo, mas lembro-me de finalmente chegar à conclusão de que aquelas eram pessoas e eu era uma delas. Eu não estava sozinho neste lugar, havia outros, algo que até agora nunca me ocorrerá. Fiquei no chão pelo resto da noite. Estava exausto e cansado, entrei e saí do sono muitas vezes. A luz da TV era a única coisa que eu podia ver. Iluminava bem a sala, e eu me lembrava deste lugar, mas parecia alienígena, como uma memória distante. Como você se sentiria se voltasse no tempo para a casa da sua infância? Quando a manhã seguinte chegou e os pássaros faziam tanto barulho lá fora, acordei e estava muito melhor. Ainda estava fisicamente muito fraco e a fome me causava muito desconforto. Podia ouvir meu estômago roncando e sabia que precisava comer algo. Minha mente havia recuperado parte de sua compostura, mas eu ainda não conseguia ficar de pé sem me segurar em algo. Fui até a cozinha e encarei os armários, claro, mais malditas portas. Qual é a deste mundo e todas essas malditas portas? Não me custou muito esforço para abri-las, mas eu era constantemente distraído por novos objetos. Via casualmente uma panela aqui, uma geladeira cheia de ímãs que minha madrasta insistia em colocar na porta. Encontrei um pacote de carne seca e não tinha 100% de certeza do que era, mas sabia que o queria. Então começou a longa e laboriosa tarefa de abrir a embalagem. Consegui finalmente consumir o conteúdo, mas me fez vomitar. Queria mais daquela água. Tinha visto uma tigela de água na pia, onde dias antes eu havia deixado uma tigela vazia de molho antes de começar meu ritual. Clamei ansiosamente por ela e bebi o conteúdo sem hesitação. Era horrível. Não era nada como a neve gloriosa que eu havia provado. Era rançoso e me fez engasgar no meio do gole. Mas cumpriu o seu papel. Passei os dias seguintes basicamente na sala de estar e na cozinha. Não foi um período agradável. Minhas costas haviam travado, o que ajudou a ficar de pé.
mas eu ainda não tinha dominado a arte de ir ao banheiro, e a cena não era nada bonita, para dizer o mínimo. Felizmente, eu estava em jejum, então não precisei ir com muita frequência. Além disso, eu estava nu desde o ritual, então não havia o problema de roupas incômodas para me preocupar. Eu simplesmente fazia onde podia. Passei a maior parte do meu dia consciente ponderando o que havia ocorrido, tentando lembrar o que tinha acontecido comigo e o que eu deveria fazer a respeito. A televisão não me fascinava mais tanto quanto antes. Eu estava ensanguentado, fraco, meus pulmões ardiam. Minha força estava retornando, assim como minha mente, mas em pedaços. Agora eu conseguia pensar, focar em uma tarefa e saber como fazê-la com alguma eficiência. Mas ainda assim, exigia todo o meu esforço para fazer qualquer coisa. Tive que colocar tudo de mim em tarefas simples. Passaram-se alguns dias desde o fim do ritual quando finalmente consegui ir ao banheiro e lidar totalmente com os danos que sofri. Uma boa parte da minha carne havia sido perdida. Uma crosta amarelada se acumulou em grandes áreas, mas não estava tão ruim quanto eu imaginei inicialmente. Mas, infelizmente, muita sujeira e detritos estavam incrustados nas feridas. Eu havia calculado terrivelmente mal a cerimônia. Não levei muitos fatores em conta, principalmente a segurança. Essencialmente, acho que a experiência teria sido muito poderosa mesmo que eu não tivesse usado o DMT. Ele realmente só dura 5 minutos. Essencialmente, presumo que entrei em choque, uma sobrecarga sensorial na qual minha mente desligou devido à transição. Um tanque de flutuação, construído corretamente, é um poderoso dispositivo de privação sensorial. Se você passar tempo suficiente em um, pode e irá ter alucinações muito vívidas. Disse que se você ficar acordado em uma câmara de privação sensorial por mais de 24 horas, você enlouquecerá. Não sei se isso é verdade, nunca ousei tentar, mas sei que umas boas 8 horas são extremamente intensas. Eu nunca havia passado mais de 8 horas, e naquele dia passei 7. Ao sair, seus nervos estão vibrantes, cada toque, cada movimento é uma explosão para sua mente. Seu cérebro esteve tão desesperadamente buscando por estímulos que, quando os recebe, essas sensações são amplificadas por alguns bons minutos após sair do tanque. Isso passa em pouco tempo, conforme você se reajusta. Então, na verdade, eu passei de um estado em que minha mente tinha pouca ou nenhuma entrada sensorial para um estado em que minha mente recebeu uma sobrecarga de entrada sensorial através do vapor intenso de uma tenda de suor. Isso, juntamente com o jejum e a meditação, foi provavelmente o ingrediente principal que me fez perder a consciência por um período tão prolongado. Existem também fatores complementares envolvidos. Acho que muitos dos efeitos físicos posteriores podem ser atribuídos ao tempo que passei na tenda, onde suei profusamente por horas sem água, e eu estava em jejum há 48 horas antes disso, ingerindo apenas pequenas quantidades de comida. Eu estava em um estado enfraquecido no início do evento, e a desidratação complicou ainda mais meu dilema. Um dos sintomas da desidratação é a deterioração da função cerebral. Eu teorizo que o DMT apenas coloriu o evento. Deu o tom, por assim dizer, pois tinha a sensação desorientadora de um retorno de uma viagem de DMT, só que estendida por muitas horas. No entanto, o efeito principal sobre mim não foi resultado apenas do DMT. Nos 3 meses que antecederam este ritual, eu passei não menos que 4 horas por dia em meditação, alguns dias muito mais. De 5 a 8 horas por dia no tanque de flutuação e, geralmente, eu usava DMT de 2 a 4 vezes todos os dias. Parei de contar as viagens quando cheguei a 150 e estimo que provavelmente tive cerca de 180 jornadas naquele período de 3 meses. Minha mente e meu corpo estiveram sob um alto nível de estresse por um longo período, e este ritual foi simplesmente a gota d'água. Eu gostaria de ter tido a força para tentar o ritual novamente. Desta vez, preparado e sem o DMT, para ver qual seria a diferença, mas eu estava quebrado e simplesmente não tinha vontade de sequer pensar em tal coisa. Sempre fui de ir a tais extremos. Sempre acreditei que se você quer ir mais longe do que qualquer um já foi, você tem que estar disposto a fazer coisas que os outros não estão dispostos a fazer. A jornada aos recessos mais sombrios da mente é um caminho perigoso. Para mim, a segurança nunca foi uma preocupação. Eu nunca realmente esperei viver muito tempo e não me preocupava com as consequências. Levei uns bons 10 dias antes de conseguir interagir eficazmente com o mundo. Mesmo depois, eu saía e tentava fazer algo e tinha momentos em branco onde eu simplesmente viajava, incapaz de pensar ou focar, e ficava ali parado, atordoado. Esses episódios me assombraram em momentos aleatórios por meses.
Eu havia feito uma extensa tentativa de me preparar antes da cerimônia para gravar e escrever o que havia passado. Mas depois, meu coração simplesmente não estava mais nisso. Eu só queria superar a recuperação. Ainda estava preocupado que pudesse muito bem não sobreviver. Não havia previsto a situação em que sairia, então estava altamente despreparado. Passou cerca de um mês antes que eu fosse verdadeiramente capaz de pensar sobre a experiência, mas era como se tivesse sido ontem. Eu via vividamente, e então comecei a escrever. Escrevi o que quer que viesse em minha mente. Muitas vezes eu entrava em um transe enquanto digitava, mal consciente do que estava escrevendo, mas com muito medo de ler o que era. Eu digitava freneticamente enquanto o pensamento fluía através de mim, nunca parando para pensar ou ponderar sobre o que estava escrevendo. Uma vez terminado, eu salvava o arquivo e o fechava, cuidadoso para não me permitir olhar o que havia escrito. Eu até configurei o WordPad para mostrar apenas uma linha de texto de cada vez, para não poder olhar acidentalmente para meus escritos. Então, eu pressionava a barra de espaço como um louco por algumas linhas para que, quando fosse salvar, visse apenas uma página em branco. Eu não queria saber, não queria ver, não conseguia lidar com aquilo. A única razão pela qual escrevi foi porque não podia deixar tudo isso ser em vão. Eu tinha que terminar o que comecei. Simplesmente tinha que ser feito. Alguns escritos eram claros e concisos, outros eram apenas artefatos abstratos e pedaços. Todos tinham o mesmo tema, no entanto. Aquele abismo, o vazio infinito. Uma coisa ressoou em mim, me assombrou. Um poema que eu havia escrito. Era a visão que tive quando estava entre mundos. Quando jazia entre a tenda e o lado de fora, na terra fria. Tendo liberado o fardo da vida. Eu adentrei. O tempo não conhece este lugar. A preocupação do amanhã erguida de meus ombros. O fardo do ontem lavado de minha mente. A doce libertação. Uma voz clamou a mim e disse: do abismo todas as coisas vêm e ao abismo todas as coisas devem retornar. Não temas o sono eterno, meu filho, pois não há paz maior. Eu clamei na escuridão: quem és tu que me atormenta sem fim? Eu sou aquele que é, o guardião do portão de mundos há muito esquecidos pela raça do homem. Eu sou a fala no silêncio, a vibração no vazio do nada. Eu sou aquilo que não tem nome, pois que meras palavras podem me dar definição. Pois eu sou o fundamento de todas as coisas. Eu sou um universal. Dualidade apenas em mim mesmo, sou tanto a forma quanto a força. O eco da eternidade é tudo o que te chama agora, meu filho. O tempo não tem substância para aquilo que não é da matéria. Conhece-me pela minha verdade, pois o medo da verdade é loucura. Por que desvias teus olhos de mim? O vazio dentro de ti te chama para ir mais fundo. Eu ofereço a realização, a completude do destino. Em um lugar que é nada, uma alma aflita canta um coro de 93 anjos. Sua melodia, suave como um riacho de verão. Através de mim, suas letras fluem. Mais e mais fundo eu caio neste sonho esotérico. Suas vozes lavam minhas aflições. Apagam de minha mente a vida do passado. A vibração da alegria que dura para sempre. Salve o Senhor, príncipe e mestre da noite eterna. O abismo sem fim do qual nenhum homem pode escapar. O reino do sono sem sonhos que satisfaz os desejos do coração e da alma. A completude do nada. Nunca precisando, nunca querendo, um sono sem dor nem tormento. A doce libertação, nela esquecerás o fardo do arrependimento. Sabe que estas palavras são verdade e prova da nossa imortalidade contida nelas. E assim termina o relato da Missa da Fênix. Uma jornada que nos leva às profundezas do que um ser humano está disposto a fazer em sua busca por respostas, e também às terríveis consequências de subestimar as forças com as quais se está lidando. O que você achou da jornada de Carlos? Foi um ato de coragem em busca do conhecimento ou uma imprudência perigosa? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é muito importante para a nossa comunidade. Se esta história te impactou de alguma forma, deixe o seu like para que ela alcance mais pessoas e inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos psicodélicos. Lembre-se sempre, explore sua mente, mas faça isso com responsabilidade e segurança em primeiro lugar.